Gravação iniciada, presidente. Opa, isso, começou. Vamos começar a gravar, então? Iniciada a gravação, presidente. Iniciada a gravação também. Começaremos agora a sessão de quinta-feira, dia 18 de março de 2021, a parte da manhã, a parte das 9 horas. Estamos presentes aqui com os conselheiros Andrada, Tatiana, Luiz, Valcir, Jorge, Érica, Vanessa e Rodrigo. Começaremos fazendo as citações orais. Eu tenho o patrono sendo convocado. Doutora Vanessa vai ser relatora, está com vista. Isso, vista, acho que era para o doutor Jorge, né? Eu só vou pedir para os colegas acessarem o voto na pasta do mês passado, que deve ficar mais rápido, né? Que era Farei a convocação, presidente. Pode colocar. Bom dia, doutora Concília. Bom dia. Bom dia, Cecília. Bom dia. Bom dia, doutora Concília. Bom dia, Eita, que hoje não vai ter nem despedida de doutor Andrada no almoço, né? Hoje não vai ter só virtual. Vamos dar uma aqui. Depois que acabar a gravação, a gente pode abrir uma taça de vinho. Ao final do dia. Seria muito bom, viu, gente? Mas o Andrada vai estar conosco, né? Vai continuar conosco. No meio de nós, né, André? Mas nós não podemos deixar de registrar a importância do Dr. Andrada nesse colegiado ao longo de todos os anos, a coerência, a clareza, não é à toa que ele é chamado do pré-claro, Dr. Andrada, durante todos esses anos, e isso daí é fato, sempre me referi a ele como o mestre. Então, o Dr. Andrada é uma pessoa que marca a passagem por onde deixou. E o mais importante, né, doutor Andrada? Mais importante do que ir e vir, porque a vida é assim, é poder voltar. Eu tenho certeza que o senhor é sempre muito bem-vindo de volta, sempre que quiser voltar. Isso é muito bom. Muito obrigado, doutor Luiz, muito obrigado a todos. Com certeza, foi um prazer imenso ter trabalhado com todos vocês, com cada um de vocês. Muito obrigado. Eu vou deixar para me despedir do doutor Andrada ao final da sessão. Vamos ter que fazer despedida virtual. Isso, ele ainda está conosco. No final da sessão, essa foi só uma introdução. Presidente, eu estou com vista do processo, eu não sei se o senhor quer que a doutora Vanessa relembre todos. É o item 114, né, recorrentes fazenda, cooperativa de eletrificação. Ou eu posso já ir direto para a debate? Doutora Vanessa, fazer um rápido resumo. Tá. Então, aqui, a discussão era recurso da... Deixa eu lembrar. Recurso da Fazenda e do contribuinte, né? A discussão principal no recurso da Fazenda e do contribuinte refere-se à possibilidade de as cooperativas de eletrificação rural excluírem da base de cálculo das contribuições para o PIS e para o COFINS todos os gastos incorridos na geração, transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica, sejam classificados contabilmente como custos ou como despesas. Então, o meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso especial do contribuinte e negar provimento ao recurso especial da Fazenda, né, permitindo a exclusão de todos esses gastos envolvidos com a geração de energia elétrica para os... da geração de energia elétrica, né. Então,
eu acho que, se não me engano, a vista havia ficado em razão de se ter a dúvida se o correto seria negar provimento do recurso da Fazenda ou julgar prejudicado, presidente. Exatamente. Brevíssimo resumo. Vamos recapitular. O doutor Andrade, como tinha votado? Negando da Fazenda. Gente, eu estava tentando recuperar aqui, mas eu fiz alguma observação, doutora Vanessa, sobre esse ou não? Não, o que eu me lembro, pelo que eu me lembro, não. A discussão... Né? Isso, até porque esse voto já era um voto, já era entendimento do colegiado, em outros casos que nós votamos, e, se não me engano, quem aventou a discussão foi o doutor Luiz, né, doutor Luiz que trouxe essa dúvida, e o doutor Valcir trouxeram essa dúvida quanto a restar prejudicado o recurso da Fazenda ou não. Uma delas que acompanhou, a Tatiana acompanhou, Luiz, alguma observação, Luiz? A questão que se coloca aqui, meus amigos, é que a cooperativa de eletrificação rural, ela teria como excluir da base de cálculo suas vendas ou seus custos da eletrificação. Foi essa a discussão. Em tese, era para não ter discussão, porque ela só pode entregar aquilo que tem custo. Porque ela não tem lucro, a definição é essa, então seria irrelevante. Mas a discussão ficou aqui. E o que aconteceu é que a autoridade fiscal, peço até a conselheira relatora e ao conselheiro revisor que me corrijam se eu estiver errado, mas a autoridade fiscal aceitou no lançamento a exclusão das contas contábeis de custo. E a cooperativa diz que tem que retirar todo o ingresso, tudo aquilo que ela repassou para os cooperados. E essa foi a discussão. Muito bem. O doutor também acompanhou, né, doutor Valcir? Se você... Perfeito, só isso. Mas deixando claro qual foi a discussão, me parece que foi essa a discussão de fundo de verdade. Não foi colocada de maneira tão clara nos autos, mas nós conseguimos depreender isso. Aí foi essa a discussão. E aí o doutor Andrada, de forma lógica, disse, foi o doutor Andrada que levantou, não fui eu, disse o seguinte: olha, se você está dando provimento ao recurso do sujeito passivo, morre a discussão do recurso da Fazenda Nacional. É o que eu me lembro, mas o doutor Jorge olhou com olhos mais próximos e a doutora Vanessa também. É isso, presidente. Eu acho que pode esclarecer mais coisas. Doutor Jorge, outro vídeo. A colocação do doutor Luiz é pertinente na questão quanto ao mérito. Agora, o mérito é importante, eu também estudei o mérito, me aprofundei, é uma questão interessante, sempre essa questão da cooperativa, do ato cooperativo, sempre me deixou muito genérico. Inclusive, reli, e estou com ele aqui, se vocês quiserem, o voto da STJ, que tem aquele, foi julgado na modalidades repetitivas, e ele fala aquilo que a gente sempre ouviu falar, do ato cooperativo, artigo 79, não entra em nenhuma minúcia. Bom, esse é o mérito que eu vou entrar depois. Quanto ao processo da doutora Vanessa, a dúvida que me fez pedir a vista, e depois eu aí acabei entrando no mérito, que me vi obrigado a pedir vista no processo do doutor Valcir, é o seguinte, vou ler para vocês aqui. Na verdade, o contribuinte não teve, o recurso dele não foi admitido. Teve um despacho, um terceiro despacho, inócuo, nulo, porque ele passou por cima de um despacho que não tinha sido agravado, só para resumir, mas eu vou ter que me estender um pouco aqui, presidente. O primeiro despacho de admissibilidade, que havia dado seguimento especial ao seu especial do contribuinte, foi anulado pelo despacho de folhas 1173, 1175, de 23 de 2 de 2018, por intempestividade provocada pela PFN. O presidente da primeira Câmara da terceira sessão do CARF deu seguimento ao recurso especial de divergência deposto pelo sujeito passivo, conforme despacho de admissibilidade de recurso especial do contribuinte, o qual foi anulado pelo presidente por esse despacho de admissibilidade de folhas 1173 a 1175 que eu referi antes. Então, esse despacho do segundo despacho do presidente, o que disse?
olha, o recurso especial do contribuinte é intempestivo. Não tem recurso especial do contribuinte. E não teve, e não foi agravado isso aí. Então, em relação a esse seguinte, despacho a PFN averbou em 26 de maio de 2018, aspas, a União, por intermédio de sua procuradora, vem dizer a Vossa Excelência que está ciente do despacho de inadmissibilidade do recurso especial do contribuinte e requer o prosseguimento feito com o julgamento do recurso especial da Fazenda Nacional. E, posteriormente, teve uns despachos, acho que foi isso que levou, inclusive, o nobre patrono, que, na verdade, toda a sustentação desse, nem me lembro, era em relação à execução do acordo. Aí teve um pedido de adequação do despacho, eu não vou entrar aqui. Aí foi quando o contribuinte apresentou o tal de pedido denominado adequação à decisão, no qual faz considerações e questionamentos abrangentes sobre a audifração e sobre as decisões tomadas até aqui. Ou seja, não é recurso. O contribuinte de fato está apresentando, coloco em aspas, outro recurso que não está previsto no rito PAF, motivo pelo qual não se deve tomar conhecimento. Só que, prosseguindo o imbróglio, provavelmente em função das petições, eu estou presumindo, né? E provavelmente em função dessas petições, tem várias petições do contribuinte, idas e vindas, cálculos, várias folhas aqui que eu tenho anotado o número, provavelmente em função dessas petições, contra os cálculos efetuados pela unidade local, foi emitido um novo, terceiro despacho de admissibilidade, de minha lavra, como bem disse a doutora Vanessa, então, no mês passado, totalmente equivocado, não sei como é que veio parar para nós, quando a gente faz um despacho, a gente analisa todo o processo, não vai ter se teve outro, não cabe a nós, presidente, sanear o processo. Veio para me assinar, conforme a minuta, se não me engano, da doutora Socorro, eu assinei. Só que esse terceiro despacho, o efeito dele processual é zero. Ou seja, totalmente equivocado, visto que o despacho anterior havia negado seguimento especial do contribuinte e contra ele não foi oposto agravo. Assim, só caberia agravo do contribuinte em relação à intempestividade. Contudo, o agravo do contribuinte referiu-se ao terceiro despacho, o qual não tem eficácia alguma. Em síntese, o recurso do contribuinte não pode ser conhecido, não foi conhecido por intempestividade. O que a gente pode dizer, a doutora Vanessa, preliminarmente, pode dizer o seguinte, olha, está tempestivo, a discussão vai ser essa, se houver. Mas não há recurso do contribuinte. O que me levou, doutora Vanessa, na época, disse, olha, tem um certo embrolho, aí eu comecei a ver despacho, e realmente esse terceiro despacho foi um erro, um equívoco processual. Então, em conclusão, presidente, quanto a essa parte processual, desse processo da doutora Vanessa, não ocorreu no caso do doutor Valcir, não pode ser conhecido. Contudo, presidente, mais um imbróglio, eu não identifiquei a ciência do contribuinte quanto ao segundo despacho que negou a admissibilidade por intempestividade. Então tem essa questão. E a informação fiscal de folhas 1066 e 1069 fez algumas exclusões do recorrido. Tá? Então essa é uma questão, não sei se o senhor quer analisar primeiro essa questão, ou depois nós vamos para o mérito, e aí eu passo a analisar conjuntamente o processo da doutora Vanessa e do doutor Valcir, porque nestes dois processos a petição da Fazenda é praticamente igual, que facilita para a gente julgar, porque a discussão, data máxima ver, doutora Vanessa, não é tirar os gastos de geração, transmissão e distribuição, e sim a questão das despesas administrativas. Tanto é que o despacho de admissibilidade do doutor Andrada, no voto no processo do doutor Valcir, bem delimitou a contenda, aspas, seja dado seguimento ao recurso especial interposto pela Fazenda para que seja rediscutida a possibilidade das cooperativas de eletrificação rural poderem excluir da base de cálculo da COFINS os gastos administrativos e financeiros. A Fazenda não está dizendo que ele não tem direito a excluir os gastos de geração, transmissão e distribuição de energia. Não. Está dizendo o seguinte, aí eu estou entrando no mérito, presidente, então paro por aqui e deixo o senhor definir se a gente julga a primeira questão da admissibilidade, desse imbróglio processual no processo que a doutora Vanessa é relatora. Doutor, quer a palavra? Fazer um esclarecimento. Teria como fazer uma breve manifestação, excelências? É possível? Sim, você pode fazer um esclarecimento, pode. Bom dia a todos. Eu só queria retomar um pouquinho
o que estava sendo em discussão? A gente está defendendo no recurso que essa cooperativa ela não vende para nenhuma pessoa que não seja cooperada. Então, o que a gente está defendendo é que nenhuma receita deve ser incluída na base tributável. Todas são excluídas da tributação. Com esse cálculo, a gente não precisa depois fazer aquele cálculo proporcional de excluir despesas, de fazer um cálculo proporcional. O que a gente está defendendo é a aplicação literal de determinado dispositivo. No entanto, na parte processual, e aí foi muito bem posto ali todas as idas e vindas, houve uma decisão, a decisão inicial do CARF foi de dar parcial provimento ao recurso, e esse parcial provimento ao recurso, ele gerou uma certa nebulosidade. Para o contribuinte, não ficou claro que aquilo ali tinha excluído toda a tributação. E aí ele interpôs recurso especial, que eu estava tentando procurar aqui as folhas, não encontrei, mas vou tentar e já trago. Agora, o debate que foi trazido aqui, inclusive eu não lembro exatamente por qual de vossas excelências, mas foi no sentido de que o contribuinte tinha razão quando nada deveria ser tributado. A única dúvida que havia era se devia ser negado o segmento ao recurso, porque, na verdade, era desnecessário. A decisão anterior de parcial, na verdade, ela já era suficiente para excluir totalmente a tributação, ou se era para dar provimento ao recurso, porque aquela decisão não era clara e essa, em si, estaria deixando claro. O que eu acho só mais importante, o apelo que eu faço a vossas excelências é que o mérito é simples. Todas as idas e vindas que ocorreram, questões de intimação, é complicado a gente vir aqui agora dizer exatamente que dia, que for, mas também fica complicado a gente rebater genericamente dizendo que não teve recurso, porque há um recurso, né? Há um recurso que está nos autos. Então, eu peço só, agradeço aí pela atenção. Obrigado. Relatora, doutora Vanessa. Presidente, com relação à questão processual, como bem observado pelo Dr. Jorge, tem essas questões, né, dos diversos despachos, mas o que me levou a conhecer o recurso foi o último despacho do contribuinte, né, despacho de agravo que deu seguimento ao recurso. Nesse terceiro, é o terceiro ou quarto despacho, Dr. Jorge, não sei. Não, tudo bem, o que eu estou dizendo, não estou contestando, só estou dizendo o seguinte, esse despacho, ele não tem efeito, porque ele está se sobrepondo ao despacho do presidente, do Dr. Bolsa, no caso, que assinou, por acaso, então, o presidente, dizendo que era intempestivo. Até nesse... da PFL. Então, esse último despacho, faço a meia culpa, mas acho que o presidente de Câmara não tem essa função de ficar revendo cada processo que ele vai assinar um despacho de admissibilidade. Há uma equipe para fazer esse saneamento. Esse segundo despacho ele é ineficaz. É justamente isso que me levou a pedir vista, é justamente isso que eu estou colocando para a gente Mas até aqui, nesse despacho, doutor Jorge, tem assim no início, importa esclarecer ainda que se trata de uma nova terceira peça de recurso elaborado pela cooperativa, dado que no primeiro se provar a tempestividade do recurso especial e no segundo a inaplicabilidade da restrição posta em novo despacho elaborado. Então foi isso que me levou a acatar esse terceiro despacho e... Não estou discutindo, não estou dizendo que a senhora errou. Só estou colocando para a discussão do colegiado. Eu entendi todos os pontos e estou revendo aqui o iter processual, né? Estamos esclarecidos para votar, então. A doutora Vanessa está conhecendo e negando a primeira coisa da Fazenda, a mesma coisa quanto o contribuinte. Ela está dando. Não, eu só gostaria, presidente, se for possível, de recolocar a questão da admissibilidade do recurso do contribuinte. Porque são fatos novos. Né? Não sei se o senhor concorda comigo, o senhor se define, né? Ele vai votando. Votar conhecimento, correto? Acho que o Jorge tem conhecimento do corpo. A minha proposição seria essa, presidente. A proposta do doutor Jorge, presidente, seria de não conhecer. Na verdade, ele já não foi conhecido, ele não foi nem processado, né? Diga-se de passagem. Mas o efeito é não conhecer pelo... Na nossa instância, aqui, nesse item processual, sim. Aí eu pergunto se valeria a pena a gente votar em separado o conhecimento. Só isso, presidente, não estou votando.
Isso, presidente, era a minha proposta. O senhor defende. Isso, vamos votar em conhecimento separado. Doutor Andrade, como vota o conhecimento do recurso do contribuinte? O contribuinte Jorge levantou, né? Eu sei. Eu vou considerar esse despacho de agravo. De fato, eu não consegui, eu não consigo entender como a gente afastar. Não teve agravo, hein, só para te colocar. Mas o despacho de agravo foi por quê? Há um agravo no processo. Negar um agravo, com todo respeito, mas há um agravo no processo, excelência. Aí fica complicado a gente negar o que está no processo. O agravo morre. A gente tem um agravo, pode botar aqui. Tem um despacho de agravo e tem uma peça chamada agravo. Deixa eu abrir ela. Agravo do contribuinte logo antes do despacho. Então, vamos votar essa parte, então, em votação do doutor Andrade. Doutor Jorge, deixa eu entender primeiro, doutor Rodrigo. Por que o senhor fala que não existe o agravo? Está aqui, ó. É uma peça de agravo, eu não entendi. Confesso que eu não entendi. Qual é a peça de agravo que o senhor está vendo? Porque eu analisei esse processo. É a Cooperativa Braço do Norte, não é isso? Cooperativa Braço do Norte. Então é na folha 1319 do e-processo. Estou abrindo aqui. Agravo. Aliás, tem um agravo anterior. Esse agravo que o senhor está se referindo, ele não agrava o despacho do doutor Rodrigo de intempestividade. Essa discussão de intempestividade não foi superada anteriormente? Eu estou tentando... Não, como é que eu posso agravar isso com todas as vendas, excelência? Como é que eu posso agravar uma matéria que não foi objeto de negativa? O recurso foi admitido por esse requisito, não tem como recorrer de uma coisa que não foi negada, eu não consigo entender. Esse caso não teria agravo. Então, a gente vai botando agora o conhecimento do recurso especial do contribuinte. O doutor Andrade está votando. Bom, eu, em princípio, eu conheço o recurso, eu não consegui enxergar o que o doutor Jorge apontou, não. Tá bom, doutor Tatiana, como vota? Eu também conheço o recurso. Acompanho a relatora. Só posso falar, presidente? Pode falar. Não, só para colocar para o doutor Andrade que nesse agravo, qual seria o objeto do agravo? Se o presidente da terceira crítica era intempestivo, o objeto do agravo só poderia ser a tempestividade. E se o senhor analisar o agravo de folhas, eu não numerei, não vi aqui, não numerei o processo, mas o agravo do contribuinte, ele não entra na preliminar de tempestividade, ele vai no mérito. Aí ele entra e faz do acordo 3102024501, aí ele vai na falha. O contribuinte nesse agravo, ele fala tudo que o nobre patrono falou na sustentação oral passada. O presente processo precisou ser saneado, em virtude de falha na interpretação do acordo do CARF, ele entra no mérito da decisão recorrida, ele afronta a decisão recorrida. Esse agravo, se porventura ele fosse agravo, ele só poderia ter um objeto, a afrontar a decisão do despacho que considerou ele intempestivo. Esse, ou em preliminar ele quer colocar isso, e depois, uma vez acatada a preliminar de tempestividade, adentrar no mérito. Esse agravo, ao qual o senhor se refere, que eu estou querendo aberto, ele fez um novo recurso especial. Provavelmente isso que deu margem a esse despacho, esse último despacho. Essa é a minha última colocação, presidente. Houve um embrólio processual, houve equívocos processuais. Queria só trazer uma última consideração com relação ao recurso especial, folha 1091, aqui o recurso especial. Está ali? Então, é complicado a gente dizer que não tem um recurso se está no processo, folha 1091. É difícil a gente... Presidente, não é nossa função, e me desculpe o patrão, ele está interferindo sem a sua permissão no julgamento. Ninguém disse aqui que não teve recurso. O que se disse aqui é que o senhor,
no exercício das funções de presidente da terceira sessão do CARF, em despacho fundamentado, provocado por uma petição da PFN, disse que o recurso era intempestivo. Ninguém falou que não havia recurso. Então, tá bom. Então vamos encerrar os debates. Encerrados os debates, vamos em processo de votação novamente. Doutor Andrada, em votação. De novo? Peço escusa ao doutor Jorge, assim, não deu tempo de olhar tudo, mas eu vou considerar esse despacho de agravo aqui, e assim, é uma discussão que a hora que, do meu ponto de vista, né, que a hora que a gente vai para o mérito, ela está superada pela decisão do STJ, né, então eu não acho assim tão relevante. Ok. Eu conheço o recurso. Doutor Tatiana. Eu também conheço o recurso, presidente. Doutor Luiz. Presidente, enquanto todos se manifestavam, eu estava cotejando os autos. Em cotejo aos autos, eu verifico que o acórdão recorrido é 3102002401, julgado na sessão de 18 de março de 2015. Abri todas as peças aqui, estão como é que foi a decisão. Decisão do relator e presidente, então, conselheiro doutor Ricardo Rosa. Por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para que seja excluída do auto de infração a totalidade do valor dos serviços prestados pela cooperativa a seus associados. Esse é o decismo. Em seguida, nós temos aqui recurso da Fazenda, recurso do contribuinte, e aí temos o primeiro exame de admissibilidade de recurso especial do contribuinte. Esse primeiro exame foi feito em 8 de abril de 2017 pelo então presidente de Câmara, Dr. Júlio César Alves Ramos. O que ele diz? Ele diz, em cumprimento ao disposto tal, dou seguimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Em seguida, nós temos um despacho da Lavra do Senhor, como presidente da sessão, doutor Rodrigo, que diz o seguinte, despacho de 23 de fevereiro de 2018. Aí passou o finalzinho de 2017 para início de 2018. São só fatos que eu estou colocando, presidente, eu não estou voltando ainda. Mas esses fatos precisam ser colocados em forma cronológica para todos terem a ideia do que aconteceu. E aí, o senhor diz o seguinte. O presidente da primeira Câmara deu seguimento ao apelo por meio do despacho de 2017. Verdade, doutor Júlio César Alves Ramos fez isso, em 8 de abril de 2017. Intimada do despacho, a PFN ofereceu contrarrazões. Provocado, então, revisei. Constatei que o despacho de abril de 2017 não tinha elemento indispensável ao expediente do ato, que é o exame da tempestividade, segundo o Manual de Admissibilidade de Recurso Especial, publicado em 11 de setembro de 2017. Compulsando os autos, constatei que o recorrente foi intimado do acórdão em 4 de abril de 2016, conforme aviso de recebimento. Portanto, o apelo formulado em 7 de julho de 2016 é intempestivo, pois foi interposto depois de findo o quindênio regimental. Conclusão, anulo o despacho de 2017 do Dr. Júlio César Alves Ramos e nego o seguimento. Esse despacho é definitivo, não mais cabendo a interposição de qualquer recurso na esfera administrativa.
Senhor presidente, esse despacho, que é o segundo despacho do recurso especial do contribuinte, ele dá ciência, e aí nós temos um novo despacho de propositura de embargos. Propositura de embargos por inexatidão material. Aí nós temos que considerar que houve isso antes do despacho que foi assinado pelo Dr. Jorge. Vamos lá. A equipe de arrecadação, em 21 de setembro de 2018, lembrando que o senhor anulou em fevereiro de 2018, aí a equipe de arrecadação, em 21 de setembro de 2018, lança um despacho por inexatidão material. Vejamos se esse despacho é suficiente para uma nova análise do exame de admissibilidade. Esse parece ser o ponto. Se for suficiente, o voto do Dr. Andrada está coerente. Se não for suficiente, o voto do Dr. Jorge está coerente. E é isso que nós veremos aqui, com toda a tranquilidade do mundo. Trata-se de processo administrativo referente ao lançamento de ofício para exigência PIS. Inconformado com o lançamento de decisão, o contribuinte apresentou recurso especial em 7 de julho. Cabe ressaltar que o presente processo precisou ser saneado em virtude de falha na interpretação do acórdão CARF. De tal fato, consta do memorando RFB, SECAT e AC, por meio do qual foi solicitado o retorno do processo ao órgão julgador para ajustes quanto à adequação do crédito tributário a partir do acórdão do CARF. Diante do exposto, houve a necessidade de fazer nova ciência da decisão do julgamento de segunda instância, tendo sido invalidada a ciência efetivada no AR de 4 de abril de 2016, conforme disposto no despacho de folha tal. Nesses termos, a ciência da decisão de segunda instância, acompanhada do recurso especial do procurador e de seu respectivo despacho, bem como nova informação fiscal deste SECAT, se deu por meio de aviso de recebimento em 23 de junho de 2016. Sendo assim, o prazo quindênio regimental findou em 8/7 de 2016. 8/7 de 2016. Bom, o seu despacho, presidente, afirmava que o apelo foi de 7/7, seria intempestivo. A autoridade preparadora disse, olha, a ciência está nula, o ato é dela, de ciência, e está dizendo, olha, eu dei ciência errado, vou dar agora de novo, e o prazo vai até 8/7, um dia a mais. Então, não foi o CARF que invalidou o despacho do Dr. Rodrigo. Foi ao órgão preparador que anulou seu próprio ato de ciência e, com isso, anulou os atos posteriores a essa ciência. Nessa situação, eu entendo que todo ato posterior a um ato nulo tem que ser nulo, e assim a ciência anterior estava nula, e assim o despacho do senhor presidente, ele não pode ter efeitos, porque ele está baseado numa data de ciência que foi anulada por quem tinha competência para cientificar. Então, doutor Jorge, com todas as vênias, o senhor sabe a admiração e o respeito que eu tenho pelo senhor, desde que entrei na Receita, o senhor já era do Conselho. Mas nesse caso eu estou vendo aqui, eu posso até discordar do que a autoridade preparadora fez, mas a competência foi dela.
de cientificar ou não. Ela disse, eu errei ao cientificar, estou cientificando agora. Então, me parece ser tempestivo, sim, e com todas as vênias eu vou acompanhar a relatora. Quem anulou a ciência foi a própria unidade preparadora. E assim, todos os atos posteriores se tornam nulos automaticamente, inclusive o ato do presidente de dar como intempestivo, com base na primeira ciência que a autoridade preparadora entendeu que não ocorreu. Ela mesma refez e ela deu novo prazo. Feitas essas considerações, salvo melhor juízo, foi muito rápido aqui, eu imagino que esteja correto o conhecimento. É como voto, presidente. Muito bem, É com a relatora, quanto a conhecimento. Doutor Jorge. Eu não conheço, presidente. Na verdade, a fundamentação do Dr. Luiz é perfeito, só que é o seguinte, essa nova intimação da unidade local, ela não tem efeito prático, não, porque não mortifica. A decisão que ela cientificou inicialmente é a decisão perfeita. Então, ela não tinha nada de fazer uma outra. Eu discordo que, uma vez cientificado o contribuinte e iniciado o iter processual, que a unidade local vai ter competência para refazer uma intimação, jogando no lixo todo o iter processual, o trabalho do presidente, a discussão da SECAT, data máxima vênia, a minha discordância é nesse ponto. Então, presidente, desculpa tomar todo esse tempo, o processo eu acho que é bom, às vezes a gente engrandece nosso conhecimento, mas com essas considerações eu não conheço o recurso do contribuinte. Eu acho que o argumento do Dr. Jorge é muito respeitável e nós deveríamos entender por que da segunda intimação em algum momento. Porém, eu não posso prejudicar a parte quando o próprio fisco diz que o ato dele foi nulo. Doutora Érica. Conheço do recurso, presidente. Eu também vou conhecer o recurso e também vamos votar o mérito, doutora Vanessa. Quer que eu relembre o mérito, presidente, ou podemos ir direto para o voto vista do Dr. Jorge? Vamos votar o mérito agora da contribuinte. Posso, presidente, a doutora Vanessa quer se manifestar? Não, pode, por mim, pode... Pode do ponto de vista, então, doutor Jorge. Então agora essa análise que eu vou fazer, ela se refere tanto ao voto do processo que a doutora Vanessa é relatora, quanto ao do doutor Valciro é relator em relação à cooperativa de eletrificação Braço do Norte. Tá? É o item 204 do processo, sou relator. Isso. Nisso, vou entrar mais no mérito aqui nas minúcias do voto do processo do Dr. Valcir. Mas o pedido da Fazenda nos dois é para que, com base no artigo... Eu vou chegar lá. Com base no artigo 17 da Lei 10.684, excluir... A discussão é essa. Isso é uma coisa importante, a gente delimitar a lide. A Fazenda não está dizendo que os gastos com geração, transmissão e distribuição de energia que a cooperativa repassou para seus associados seja objeto de tributação, seja oferecido a tributação. O que a Fazenda se opõe é que os gastos administrativos, financeiros semelhantes sejam excluídos da tributação. Essa é a discussão. Se eu bem aprendi os autos. E isso está bem claro no despacho do doutor Andrada no processo do doutor Valciro e relator. Então, aqui indo adiante, o artigo 17... E outra coisa importante, se vocês quiserem, eu coloco o recurso repetitivo do STJ, ele não entra em nenhuma minúcia. Ele diz aquilo que eu falei antes. É só a questão do ato cooperativo ou não. E aqui a questão que ele está dizendo é o seguinte, o que entra no ato cooperativo? E eu acho que a lei ordinária pode dizer isso. E a lei ordinária diz isso, artigo 17 da lei 10.684. Diz o seguinte, sem prejuízo disposto no artigo 15 da MP 258 e no artigo 1º da MP 101, as sociedades cooperativas de produção agropecuária, esqueçamos,
e de eletrificação rural, no caso dos autos, poderão excluir da base de cálculo da contribuição para o PIS e COFINS os custos agregados ao produto agropecuário, no caso, quando sua comercialização e, caso das cooperativas de eletrificação rural, os valores dos serviços prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados. Então, a discussão é essa. Que são os valores dos custos prestados para as cooperativas? E aí, presidente, a INSRF 358, o seu artigo 19, parágrafo 8º, diz: as sociedades cooperativas de eletrificação rural poderão excluir da base de cálculo os custos dos serviços prestados pela cooperativa de eletrificação rural. A questão dos custos, né? O que seriam os custos? Os custos dos serviços. Então, o que ela pode tirar? O que ela pode excluir? Os custos dos serviços pela cooperativa de eletrificação rural não abrangem os gastos de geração, transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica repassados associados. Essa é a discussão. A Receita está deixando claro. Concluindo aqui, para não me alongar, mas eu vou só fazer mais uma colocação. Ou seja, ao disciplinar a matéria, restou assentado que os valores dos serviços prestados pelas cooperativas de eletrificação rural restringem-se aos custos incorridos na transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica quando repassados aos associados. O que vale dizer que somente os gastos arcados para a realização dos serviços prestados podem ser excluídos da base tributária, não alcançando, portanto, e esse é o pedido da Fazenda, com o qual eu anulo, não alcançando, portanto, os demais gastos, despesas relacionadas com a sua estrutura administrativa, ainda que tenham indiretamente contribuído para a consecução das atividades da cooperativa, que foi o que decidiu o paragonado nesses dois processos que eu pedi vista, presidente. Então, e aí a respeito do custo, tem não sei se foi nesse recorrido, na própria instrução normativa da Receita, diz assim, a respeito do conceito de custo, tem um doutor Luiz, que é o nosso conhecedor de contabilidade, tem uma norma no procedimento contábil NPC de 99 do IBRACON que define o que seria custo. Custo é a soma dos gastos incorrentes necessários para aquisição, conversão e outros... Enfim, presidente, aí nós vamos entrar o que é custo? Aí entra nessa discussão. Eu quero dizer o seguinte, primeiro, a decisão da STJ, ela é uma decisão sucinta. Ela diz, olha, os atos cooperativos diretos e indiretos, esses atos cooperativos, que são os associados, não tem incidência, são isentos. Aliás, na verdade, não são mais isentos, eles eram isentos, aí deixou de ser isento, e vem a questão da composição da base de cálculo ou não. Então, mas só para colocar, esse pronunciamento esclarece que os gastos gerais em relação a custos desse parecer, desse procedimento contábil NPC do IBRACON, ele diz que, concluindo o que ele diz, esse pronunciamento esclarece que os gastos gerais administrativos, quando não relacionados com a produção ou a prestação de serviço, não podem ser incorporados ao custo. Então, assim, eu entendo que as despesas administrativas em geral e ou financeiras não podem ser excluídas da base imponível das contribuições sociais. Porque eu entendo, presidente, que esses custos, sobre esses custos, não incide a decisão do STJ em recurso repetitivo. Certo? Pelo que, máxima vênia, divide do eminente relator e provejo pelo especial fazendário. Só uma última, eu quis ser mais rápido aqui, só colocar o seguinte, que o segmento que foi dado pelo doutor Andrada é justo, essa é a discussão. E a Fazenda, deixa eu ver se eu tenho aqui o pedido da Fazenda. Não, mas o pedido da Fazenda nos dois, eu não sei se é a mesma relatora, a mesma procuradora, a mesma subscritora, mas é nesse sentido. Até eu coloco aqui, na hipótese dos autos a princípio, não verifico qualquer acusação fiscal que a cooperativa teria apurado receita de atos não cooperativos. A Receita não disse que ele não apurou atos cooperativos, ele aplicou a legislação. Olha, essa parte, nos termos do artigo 17 da Lei 10.684 de 2003, está fora. Tem que ser oferecida a tributação. Não entendo como é que subsistiria a cooperativa de outra forma. Mas esse não é objeto da nossa discussão aqui. Mas,
Eu digo aqui também que o RESP, que é o 1.164.716, de redação extremamente genérica, e não trata em específico de eletrificação rural, também quero deixar claro isso aqui. É outra hipótese, se não me engano, é uma cooperativa agropecuária. E no voto do Dr. Valcir diz, não alcançando, portanto, os demais gastos relacionados. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. O cerne da lide é esse, qual seja, se os demais gastos relacionados com sua estrutura administrativa é ou não autocooperativo, assim sendo ou não tributável. E no despacho de admissibilidade foi dado seguimento para que seja discutida a possibilidade, aspas, ipsis literis, verbo e graça, que seja rediscutida a possibilidade das cooperativas de verificação rural se podem excluir ou não da base de cálculo de PIS e COFINS os gastos administrativos financeiros semelhantes, conforme artigos 15 da MP 2158 de 2001 e artigo 17 da 10.684 de 2003. E lá na MP, o artigo 15 da 258, por exemplo, não fala nada. O artigo 15 é assim, as cooperativas poderão observar os dispostos do artigo 2º e 3º da Lei 9.718, excluída a base de cálculo de PIS zero. Os valores repassados aos associados decorrentes de comercialização de produtos por eles interno cooperativo. Isso é óbvio, todos nós sabemos, é a essência do ato cooperativo. E a cooperativa é um instrumento fundamental para o desenvolvimento do país. Ninguém está dizendo isso, nós estamos aplicando a lei. Estou querendo opor ao ato cooperativo, muito pelo contrário. Essa é uma lei, inclusive, antiga. 2. A receita de venda de bens e mercadorias associados. 3. A receita decorrente da prestação associada a serviços especializados aplicados na atividade rural relativa, 4. Receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e inicialização da produção. Tem muito aquele conceito, eu venho aprofundando, o ato cooperativo no Brasil, inicialmente, ele se destinava à agricultura. Claro que ele foi tomando outros rumos, e hoje até virou cooperativa. Né? Há uma certa dificuldade para o próprio fisco nesse sentido, que a legislação se proliferou. 5. As receitas financeiras decorrentes de repasses de empréstimos rurais contraídos junto às instituições financeiras até o limite de gastos devidos. Parágrafo 1º, para o disposto em inciso 2, exclusão relativa às operações referidas à contribuição serão contabilizadas destacadamente pela cooperativa e comprovadamente mediante documentação idônea, com identificação associada ao valor da operação da espécie ou bem de mercadoria. Também tem esse problema, a contabilizar, pelo que a gente tem reparado aqui, a estrutura contábil das cooperativas, ela não favorece a gente segregar o que entra ou não com o ato cooperativo. Enfim, por exemplo, estou dizendo que o artigo 15 da MP, MP Lei 258, não trata especificamente de cooperativa de eletrificação rural, e o artigo 17 trata em específico, e diz que só pode os custos agregados ao produto agropecuário associado. Então, presidente, data máxima venda, com esse meu entendimento, certamente que não estou querendo convencer ninguém, mas eu acho que no caso das cooperativas, já discutiu cooperativa, nós estamos discutindo quase que por processo econômico, né? Nós discutimos já as cooperativas financeiras, que têm um entendimento bem consolidado, eu diria. O doutor Andrade até deixa claro que aquele RESP, esse 1 milhão, não se aplica, e eu também, no meu voto, estou dizendo que aquele RESP, na hipótese específica que eu estou dizendo, que é do pedido da Procuradoria da Fazenda Nacional, também não se aplica. Então, presidente, resumindo, vou ler. Assim, entendo que as despesas administrativas em geral e ou financeiras não podem ser excluídas da base imponível das contribuições sociais, pelo que, máxima vênia, divirjo dos eminentes relator e relatora e provejo apelo especial fazendário para exclusão das referidas despesas. Então, só para deixar claro, eu não estou dizendo que é fundamental, inclusive, a eletrificação rural, que fez o Tocantins se expandir, Mato Grosso do Sul, a terra do doutor Andrade também, isso aqui levou para o Brasil, começou lá com o Rondon, né, doutor Andrade? Lá com o serviço, aquelas linhas telegráficas que ele foi fazer. Então, o fim econômico das cooperativas de eletrificação rural é fundamental para o Brasil. E, portanto, concluindo, os custos de geração, transmissão e distribuição, doutora Vanessa, não foi pedido da Fazenda para ser excluído, e eu concordo que eles
não, que eles devam ser excluídos. Esse sim, está fora do alcance do artigo 17. Na verdade, o artigo 17 vem dizer o seguinte, olha, não cabe quase tudo, exceto... Então esse é o meu voto, presidente. Eu divirjo o máximo da doutora Vanessa, eu também me aprofundei nessa questão, eu reli o voto da doutora Vanessa anterior, que eu não tinha me oposto e não tinha, na verdade, não tinha adentrado, aprofundado a legislação específica A doutora Vanessa também coloca no seu voto, não sei se nesse voto, acho que sim, que é o anterior, questões da Anatel, a regulamentação específica das cooperativas de eletrificação rural, que dentre todos esses gastos estão as despesas gerais, enfim. Então, é por isso que o meu voto é nesse sentido, de excluir, inclusive, gastos financeiros e administrativos. Isso, exatamente. Eu nem entrei nesse ponto, que são resoluções administrativas, não passaram pelo Congresso. Então, me ative ao artigo 17 da Lei 10.674. É como voto, presidente. Desculpa me alongar, mas é a primeira vez que eu me aprofundei no assunto e gostaria de fazer essas observações. Obrigado, presidente. Doutor Andrade, como voto. Presidente, estamos votando os dois recursos, ao mesmo tempo, né? Vou votar primeiro do contribuinte que foi conhecido. Sim, eu vejo, a discussão foi muito boa, né? O doutor Jorge acrescentou muitas informações importantes, interessantes aí, mas o recurso do contribuinte foi recebido para discutir a tributação do ato cooperativo. E essa discussão específica da tributação do ato cooperativo, para mim, está abrangido pela decisão do STJ. Nesse caso aqui, está abrangido pela decisão do STJ. Aí, eu diria até que o recurso da Fazenda seria prejudicado, porque se o ato cooperativo não é tributado, não tem que excluir nada da base de cálculo dele, porque não tem o que ser excluído do que não existe. Né? Então, estaria prejudicado. Mas, assim, para evitar mais uma discussão processual, eu acho que no caso específico do ato cooperativo da eletrificação rural, eu acho que estaria abrangido pela decisão do STJ. Nesse sentido, então, que eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Tatiana. Presidente, considerando o artigo 17 da 10.684, o decreto que regulamentou toda essa questão envolvendo energia elétrica, assim, eu também considero, né, que os gastos com a geração, transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica pelas cooperativas de eletrificação rural, que são efetivamente repassados aos seus cooperados, ele estaria dentro do conceito de ato cooperativo. Então, eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Luiz. Bom, presidente, eu quero dizer que a discussão foi esclarecedora. E o que está em debate aqui é se nós vamos entender que toda a receita recebida pela cooperativa da eletrificação rural é ato cooperativo, entendendo de maneira genérica, ou se nós vamos entender o ato conforme a lei definiu. E o doutor Jorge foi preciso em buscar a lei. Onde a lei definiu, é a lei que nós estamos vinculados. A lei não tem palavra inútil. O artigo 15, e aí foi muito bom a gente ter feito essa discussão para olhar o que a lei disse. Senão a gente vai discutir com base no que a gente acha que deveria ser o ato cooperativo de eletrificação rural. Se tem uma lei dizendo como é que é o tratamento, a gente tem que olhar para ela e adaptá-la, interpretá-la, mas não pode deixar de considerá-la. Aqueles princípios básicos de hermenêutica, tentar dar sistematicidade ao conjunto das fontes, evitar antinomia e não ignorar essas fontes. A melhor interpretação é que considera todas as fontes sem criar antinomia. Então, o doutor Jorge trouxe aqui algo à baila, que é importantíssimo. Ele diz o seguinte, artigo 17 da Lei 10.684, ela definiu que sai da base de cálculo o
custo do produto. E aí, custo é diferente de despesa, não estamos discutindo aqui o conceito de custo ou despesa, porque isso é muito claro e não está em discussão. Até porque as contas contábeis que foram indicadas estão desde o início lá, no auto de infração, e não há a discussão sobre despesa financeira equivale a custo. Isso aí não é definido dessa maneira, e é claro, não é definido dessa maneira porque a lei das SA 6.404 também não define assim, e todas as normativas não definem assim. A questão é, tira custo. Agora, ele diz que é sem prejuízo do artigo 15 da medida provisória. Aí nós fomos na medida provisória, 2158/35, a famosa medida provisória eterna, de 2001, 35ª edição. O que ele diz que retira? Retira a sobra que é repassada ao associado. Perfeito. Então, o custo é no tributo e a sobra que eu devolvi para o associado também não. Agora, a despesa que eu paguei para terceiros, essa daqui eu não vou deduzir. Eu, Luiz Eduardo, consigo ver uma abordagem teleológica para isso. Bom, essa é a regra da lei. Eu, analisando a lei, vejo lógica nisso. Porque as despesas operacionais são valores pagos a terceiros. E o que a cooperativa resolveu pagar para terceiros, que não era o custo da sua operação, que era despesas de sua organização, isso está indo para outro lado que não o objeto fim. A diferença entre custo e despesa é que custo eles diz respeito ao objeto, à atividade fim, e despesa diz respeito a atividades meio, que podem existir dependendo como a gente se organiza. Essa foi a ideia, e por isso a lei disse, olha, custo sai, despesa não. Dr. Jorge foi preciso nisso. E foi esse o lançamento. Então, com todas as vênias, a relatora, eu vou acompanhar a divergência aberta pelo Dr. Jorge para aplicar, nos termos da lei, a exclusão que está escrita ser devida. Foi assim que o fiscal agiu ao proceder a auto de infração. Foi esse o pedido do recurso da Fazenda Nacional no despacho de admissibilidade, que é assinado pelo Dr. Gilson Rosenburg e minutado pelo Dr. Jorge Regerson. Eu estava lendo aqui. O pedido foi exatamente esse. Olha, custo sim, despesa não. E é o que o artigo 17 da lei falou. Então, eu vou acompanhar a divergência para dar provimento ao recurso da Fazenda e, como o recurso contribuinte é no sentido contrário, né, negar provimento, é como eu voto. Obrigado por falar, de volta. Não, era só para dizer que questão de ordem que o presidente colocou como primeiro na votação o recurso do contribuinte. E pelo que eu estou vendo, todo mundo está votando da Fazenda. Não, mas é que como do contribuinte é no sentido contrário, tanto é que o senhor disse que um prejudica o outro. Doutor Luiz, com a devida vênia, o recurso do contribuinte é a tributação do ato cooperativo. Sim. Tributável ou não? Eu estou dizendo que o ato cooperativo não é tributável nos termos que a lei definiu. É ato cooperativo a entrega da sobra e o custo. Foi assim que a lei definiu. E foi assim que eu votei. E eu estou acompanhando o Dr. Jorge. Agora, eu concordo com o senhor que esse entendimento já define o julgamento do outro recurso, que eles estão imbricados. Não dá para você dar provimento aos dois, porque eles são contraditórios. São contraditórios, perfeito. O doutor está negando o provimento do contribuinte e dando o provimento da Fazenda. Na verdade, eu estou apenas acompanhando a divergência aberta pelo Dr. Jorge. Isso. Claro, negando o provimento. Então, você.
com toda a vênia, as colocações excelentes feitas pelos conselheiro Jorge e conselheiro Luiz Eduardo. A questão das cooperativas elétricas, como muito bem apontou o doutor Jorge, elas têm uma importância muito grande no desenvolvimento do país. Nos últimos países do mundo a fazer um processo de eletrificação rural. Então, para mim, a questão dos custos e despesas, muito bem pontuado pelo doutor Luiz Eduardo, para mim, vinculam-se diretamente, claramente, com a atividade de eletrificação rural para os cooperados. Não há como dissociar as despesas, os custos desta cooperativa com a finalidade que é a eletrificação rural, que é o fornecimento, transmissão de energia elétrica. É a razão de ser dessas cooperativas. Então, nesse sentido, voto com a relatora. Está pedindo a palavra, Luiz? Se o senhor me permite, respeitando o voto de todos, o que eu estava colocando é que, entre as despesas, nós temos despesas administrativas, por exemplo, de mão de obra terceirizada, que não vai, pode ter valor de qualquer, que pode ir para algum outro interessado, que não vai para o fim. Essa é a ideia que eu coloquei, mas entendo, com todo respeito, que no bojo geral tudo converge para a eletrificação, mas pode haver o desvio da finalidade e a despesa é para isso, para outra finalidade. Doutor Valci, então, completo o voto. Mantenho o voto com a relatora, dando provimento ao recurso do contribuinte ligando da Fazenda. Doutor Jorge votou, doutora Érica. Não, só, presidente, que o doutor Luiz, que acompanha de divergência, acho que não, doutor Luiz, porque eu não conheci do recurso do contribuinte, o senhor conheceu, né? Então, eu não conheço do recurso do contribuinte. No mérito, eu estou lhe acompanhando, sim, porque eu sou votou mérito. Mas o senhor conheceu o recurso do contribuinte? Conheci. E eu estou dizendo, eu só estou pontuando... Eu só te acompanho no mérito, nós estamos votando mérito já. O conhecimento já foi 7-1. Não, eu só estou pontuando, presidente, que eu não conheço, na final da votação, eu não conheço do recurso do contribuinte e dou provimento ao recurso da Fazenda nos termos. Eu discordei do senhor no conhecimento e acompanho o mérito. Então, como o recurso foi conhecido, doutor Jorge, como vota? Eu dou provimento ao recurso da Fazenda. Isso, nego do contribuinte. Não conheço do contribuinte. Não, mas tem que votar, porque já foi conhecido. Então eu nego o provimento do recurso do contribuinte. Foi conhecido. Por isso que eu acompanhei o senhor. Por isso que eu acompanhei o senhor. Só mais uma observação, presidente. O recurso do contribuinte, o doutor Andrade, que ele fala do ato cooperativo, na verdade, ele se atém a contestar os cálculos feitos pela unidade local da Receita. Então, eu nego o provimento do recurso do contribuinte, uma vez conhecido pela maioria, e dou provimento do recurso da Fazenda, presidente. Doutora Érica. Valci, você foi assim, preciso, falou pouco e rápido. É isso, concordo plenamente com o que você disse. Então, eu voto com a doutora Vanessa. Eu concordo com a doutora Vanessa. Eu também voto com a relatora. Então, por maioria de votos, conheceu-se do recurso especial do contribuinte vai ser o conselheiro Jorge. No mérito, por maioria de votos, negou o provimento do recurso da Fazenda e deu o provimento do recurso do contribuinte. Vencidos conselheiros Jorge e Luiz. Doutora Vanessa, na sua emenda, você não fala sobre o recurso do contribuinte, só da Fazenda. O da Fazenda eu vou incluir, então, e vou também incluir no voto, diante de toda essa discussão que nós tivemos no colegiado, os dispositivos da MP também, só para ficar mais claro. Para contemplar esses argumentos. Sim, acho melhor.
Item Está sem áudio, doutor Rodrigo. 116 da pauta. Patrícia, pode chamar o contribuinte. Presidente, nós Não é melhor votar do Valcir, né? Não poderíamos votar direto do Dr. Valcir, que é igual? Eu sugeri, presidente, na verdade já está votado até, né? Tem resultado. Só não sei o número. É o 115. Agora. Não. O do Valcir está em vista. Isso. Então, 115 exatamente, 115 exatamente o mesmo resultado, 114. Não, gente. Não é 15, gente. O meu é 204. 204, é. É que o 204, tirando a questão do conhecimento, é igual. Exato. Por isso que a gente está falando para votar isso aí. Isso, mas o patrono foi embora, o patrono pediu para sustentar o outro. É outro patrono. Não é o mesmo, não. Perdão, então tá bom, já entendi. 204. E 115, resultados iguais. Ok? Não, presidente. Não, O 204 tem resultados iguais. O 115 é outro assunto. Presidente, deixa eu só ajudar. Como eu sou a relatora do 115 também, tá. 114 da Cooperativa de Eletrificação. É exatamente o mesmo caso do 204, que é de relatoria do Dr. Valcir. O 115 é uma cooperativa de crédito, nós não votamos ainda esse, tá? Então, o 114 e o 204 aqui vão ser o mesmo resultado, à exceção do conhecimento do contribuinte. O 204 é apenas recurso da Fazenda Nacional e eu neguei provimento. Perfeito. Presidente, seria assim, 204, por maioria de votos, negado provimento ao recurso da Fazenda Nacional, vencido Jorge e Luiz Eduardo, que votaram por dar provimento. Pronto. É exatamente o que já foi discutido. Perfeito. E aí, esse 204 a gente já mata. Conhecido por unanimidade, né? Mas aí não precisa dizer, né? Conhecido por unanimidade é o padrão. Perfeito. Patrícia, já não sei de 17. Presidente, a patrona ela não está disponível na sala de espera. Do Gente, item peraí, eu vou dar um 117. tempo à categoria. Passa adiante. O 117 foi retirado de pauta. Retirado. Tá retirado de pauta. Por solicitação da PGFN. Guastor. Eu acho que o presidente deu um intervalinho, né? Ai, cara, Posso interromper a gravação? O doutor Rodrigo, ele falou que ia dar um intervalo. E aí Não ele caiu. saiu. Não caiu, não. É só que desligou a câmera. Não, é que ele falou, quando ele fechou a câmera, ele falou que ia dar um intervalo e saiu. Não ouvi. Eu também não ouvi. Doutor Luiz. Gravação interrompida.